No vídeo de hoje, eu vou explicar o conceito de empresário no Código Civil a partir do artigo 966 e por que essa definição é o ponto de partida para entender o direito de empresa, a organização das sociedades e a estrutura jurídica das atividades econômicas. Meu nome é Felipe Gomes, sou advogado empresarialista e nesse canal ensino direito empresarial de forma prática para ajudar empresários, sócios, advogados e estudantes a entenderem melhor a estrutura jurídica das empresas. O Código Civil começa o estudo do direito de empresa definindo quem é o empresário. E isso é importante porque antes de falar em sociedade limitada, contrato social, cotas, responsabilidade sócio, é preciso entender qual atividade está sendo exercida e quem assume juridicamente essa atividade. O artigo 966 do Código Civil diz: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Essa frase concentra os principais elementos do conceito. O empresário não é apenas alguém que vende alguma coisa, presta um serviço ou possui um CNPJ. Empresário é aquele que exerce uma atividade econômica de forma profissional, organizada e voltada à produção ou circulação de bens ou serviços. A primeira ideia é a de profissionalidade. Isso significa que a atividade não é ocasional, isolada ou acidental. Existe uma atuação contínua com intenção de permanência e repetição no mercado. Quem vende um bem pessoal uma única vez, por exemplo, não se torna empresário só por causa disso. Quem estrutura uma operação para comprar, vender, produzir, prestar serviço de forma habitual pode se aproximar do conceito jurídico de empresário. A segunda ideia é a atividade econômica. Aqui o Código Civil olha para uma atividade voltada à geração de riqueza, à movimentação econômica e obtenção de resultados. Isso não significa que todo negócio terá lucro sempre, mas significa que a atividade é exercida com a finalidade econômica e não apenas recreativa, doméstica ou eventual. A terceira ideia é a organização. Esse é um dos pontos mais importantes. A atividade empresarial normalmente envolve a organização de fatores de produção, como capital, trabalho, tecnologia, insumos, contratos, equipe, fornecedores e estrutura operacional. O empresário organiza esses elementos para colocar bens ou serviços em circulação no mercado. Quando uma sociedade limitada é constituída para explorar uma atividade, por exemplo, ela não nasce apenas para ter um contrato social arquivado. Ela nasce para organizar juridicamente uma atividade econômica. O contrato social define quem são os sócios, o objeto da sociedade, como o capital será dividido e quem terá poderes de administração. E é por isso que o conceito de empresário é tão importante para o direito societário. A sociedade empresária existe para exercer uma atividade própria de empresário. Então, se o advogado, o contador, o empresário ou o sócio não entende o conceito do artigo 966, ele começa a analisar a sociedade pelo documento e não pela atividade que aquele documento deveria organizar. Em uma análise societária bem feita, o primeiro passo não é olhar apenas o nome da empresa ou o número do CNPJ. O primeiro passo é entender qual atividade econômica está sendo exercida, como ela está sendo organizada e quem responde juridicamente por essa estrutura. Esse raciocínio ajuda a evitar confusões muito comuns. Empresa, empresário e sociedade não são a mesma coisa. Empresa é a atividade econômica organizada. O empresário é quem exerce essa atividade econômica organizada. A sociedade pode ser a pessoa jurídica constituída para exercer a atividade quando a atividade é organizada por sócios ou até por uma sociedade limitada unipessoal. Essa distinção parece teórica, mas tem efeito no cotidiano empresarial. Ela influencia no registro, no tipo societário escolhido, a responsabilidade dos sócios, os poderes de administração e a forma com que a atividade será apresentada perante terceiros. Quando uma pessoa abre um negócio sem compreender essa base, é comum tratar o contrato social como uma mera formalidade, mas, juridicamente, o contrato deveria refletir a atividade econômica real, a divisão de poderes entre os sócios e a forma como o negócio será conduzido. O artigo 966 funciona como uma porta de entrada. Ele não resolve todos os problemas de direito societário, obviamente, mas define a base sobre a qual todos os demais temas serão construídos. Antes de falar em sociedade limitada, contrato social ou responsabilidade dos sócios, é importante entender o conceito de empresário
e a lógica da atividade econômica organizada. Isso dá mais segurança para a empresa, para os sócios e para qualquer decisão societária que venha depois. Se esse conteúdo te ajudou, considere se inscrever no canal. Isso ajuda bastante na continuidade dos vídeos e me permite seguir trazendo aulas sobre direito societário, sociedades limitadas e a estrutura jurídica das empresas.